Dentro de quem pode chegar também, Boni, a gente tem o próprio Alexandre, que a gente já comentou aqui 1000 vezes desse tema, e a impressão claríssima que fica pro São Paulo, que não é mais impressão, porque já foi fato público. O Carlos Belmonte e o Júlio Casares comentaram, inclusive no microfone do Arquibancada Tricolor, os dois, sobre a situação do Alexandro, e trouxeram que, assim, ele deixa muito claro pro São Paulo que prioriza a Europa, ou seja, vier um grande clube da Europa, vier um Porto da vida que foi especulado, Premier League, La Liga, ele vai ficar mais 2 anos na Europa. Caso não venha essa grande oferta, ele vai abrir os olhos para o futebol brasileiro. E caso ele queira vir para o futebol brasileiro, o São Paulo é o primeiro clube que ele vai conversar. São muitos se, né? Se isso acontecer, caso, se tal coisa, caso isso aconteça, são muitas entrelinhas na história toda. Mas o fato é que é um cara que, assim, ajudaria muito o São Paulo. A gente pega os números dele, claro que não são tão chamativos, porque ele não vem jogando tanto, mas é um cara que tem nome, tem futebol, pode ajudar. E eu não condeno, né? Eu acho que o São Paulo que tá com a gente pode condenar, pode achar terrível. Eu particularmente não condeno essa postura dele de esperar a Europa, porque queira ou não queira, foi o que o Lucas Moura fez também. Né? Então, claro que a gente, né, dói admitir para alguns, mas ele fez o mesmo. Então, assim, é um cara que tá com 30 e tantos anos, né? Não tá também tão veterano assim. Tá veterano, é verdade, mas não é aquele cara que tá com 36 anos, nível Luiz Gustavo, assim. E aí, caso venha mais uma oferta para ele jogar 1 ano na Europa, 2 anos na Europa, beleza, eu acho que é válido para a carreira dele, eu entendo a decisão. Mas também vai entrar um ponto que é assim, Boni, caso ele queira ficar 1 ano na Europa e depois jogar no São Paulo, eu não acho que é uma coisa que assim, o São Paulo tem que aceitar a qualquer custo. Aí tem que ver o nível que ele vai chegar também daqui a 1 ano, por exemplo. Não, cada um defende o seu lado, o jogador defende o seu lado, e eu acho que ele tá corretíssimo também, se tem condição de continuar no futebol europeu, que é um futebol de um nível mais elevado, tem mais segurança, o lado financeiro também pesa muito mais. Então, assim, o jogador tá certo em querer ver se tem oportunidade lá. Mas o São Paulo também tem que defender o seu lado. Se não tem muita incerteza quanto a esse jogador, eu acho que numa situação diferente do Thiago Mendes, acho que já tem que começar a pensar em plano B. Porque até ver a situação do Alexandre na Europa, até ver se realmente não vai receber nenhuma proposta, pode chegar até agosto, né, a janela de transferências. Então, é muito tempo, é muita competição ainda que o São Paulo tem pela frente, e o São Paulo precisa urgentemente de um lateral esquerdo. Só o Wellington não dá conta, não por questão de habilidade, de técnica, mas questão de muito jogo, muita exigência física, e precisa de um reserva, pelo menos de um reserva imediato, senão um titular. Então é bom o São Paulo pensar num plano B para a lateral esquerda, e acho que a questão do Alexandre é mais se der certo. Se der certo, sim, deu, beleza, ótimo. Se não der, agora tem que ter um nome para trazer para a posição. Isso que você falou é um ponto importante, por quê? Porque o São Paulo já busca um nome para essa posição há 6 meses, né? Quando saiu o Caio Paulista. 6 meses que está no mercado e não contrata ninguém. Falta, de repente, analisar melhor, falta o scout trabalhar de fato para trazer um cara, porque essa é até a impressão que fica, Boni, né? Assim, acho que o chat também tem muito disso, que, 6 meses é tempo demais para você achar um cara. E o São Paulo ficou dependendo do Wellington, já sabendo que ia sair o Caio Paulista, não conseguiu trazer ninguém em dezembro, fechou a janela, abre para os caras do Paulistão, ninguém contrata, tudo mais, abre agora dia 10. Fato é, vão contratar um homem para a posição. Mas vão esperar até quando o próprio Alexandre também, caso ele queira esperar acabar a janela para ver a Europa? Então eu não tenho muito conhecimento de como funciona o departamento de scout do São Paulo, como que funciona a operação por lá, mas a impressão que eu tenho, vendo assim um pouco mais de fora, as informações que você mesmo dá, toda a imprensa que cobre o São Paulo, é que é o seguinte, quando o São Paulo consegue fazer boas negociações em termos de oportunidade de mercado para posições que ele não necessariamente precisa. Acho que o Eric foi uma boa contratação, o Ferreirinha, por mais que o valor tenha sido um pouco elevado, a negociação tenha demorado, acho uma peça interessante, mas assim, quando precisa para a posição, eu sinto que às vezes vem nomes muito óbvios, né? Por exemplo, Thiago Mendes. O Thiago Mendes é um nome que é sempre falado, que está por aí, já jogou no São Paulo. Alexandro é um nome grande, é um nome de Copa do Mundo. Então assim, às vezes eu sinto que falta criatividade, falta realmente buscar, achar, garimpar ali no mercado sul-americano, talvez. O São Paulo tem muito jogador estrangeiro, mas aumentou o limite agora para 9 jogadores no Campeonato Brasileiro. Então, assim, acho que vale dar uma garimpada. Já fizeram isso. O Palmeiras buscou 2 vezes 2 dos melhores laterais uruguaios, laterais esquerdos.
conseguiu um, quero Vinha. Perdeu, foi atrás do outro, quero Piquerez. Então, assim, óbvio que tem... Dois scoutings acertadíssimos. É, exatamente. Óbvio que a situação do Palmeiras financeira é muito diferente da do São Paulo atualmente, mas é possível ter criatividade, achar nomes ali no mercado sul-americano que venham com uma condição financeira um pouco mais favorável. Acho que às vezes tem que sair um pouco do óbvio. E essa situação acho um grande exemplo. O Alexandro, pelo menos, não dá sinal de que nesse momento quer vir, ó, como você disse, se pintar, se não tiver nada na Europa, se só sobrar o futebol brasileiro, aí ele vem. Então, acho que é o momento de São Paulo já pensar no plano B e deixar o Alexandro para se der certo. Se der certo, beleza, mas tem que ter um outro nome ali em mente também.